Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma aula do nosso curso de Fundamentos da Gestão por Processos. Nesta aula, nós vamos começar a estudar a Business Process Model and Notation, a BPMN. A Business Process Model Notation, como vocês verão, é uma forma mais atual de nós podermos desenhar, da gente poder elencar os fluxogramas que vão representar as atividades e os processos que nós organizamos na empresa. Esta aula ela vai se continuar por mais 2 semanas, onde nós vamos ver um momento prático da nossa aula, onde nós vamos aprender a desenhar estes fluxogramas utilizando um aplicativo de computador. Desta forma, preparados? Preparadas? Então, meu muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Olha só, a BPMN, que seria em português uma notação de modelagem de processos de negócio, é uma notação, né, uma forma de você desenhar, né, e ilustrar um processo de uma maneira simples e clara, tanto para gerentes, quanto para técnicos, analistas e quaisquer funcionários. Tá? Então, uma forma mais simples, mais clara de você ilustrar, de você desenhar, de você representar processos dentro da sua empresa. Tá? Ela é um padrão para modelagem de processos e que fornece uma notação gráfica para a especificação de processos de negócios em um Business Process Diagram. Então, a BPMN é uma notação, um conjunto de vários símbolos, né, que a gente vai utilizar para desenhar, para produzir um BPD, um diagrama de Business Process, ou seja, de uma gestão orientada para processos, né, ou diagrama de processos de negócio. A BPMN, né, ela vai demonstrar, além de processos, atividades, subprocessos, tarefas e também os seus encadeamentos. Né? Ela foi criada em 2003, ou seja, já tem 17 anos, e é baseada em uma técnica de fluxograma muito semelhante aos diagramas de atividades, que a gente ainda vai estudar. Mas é um fluxograma, a BPMN, na realidade, ela vem substituir os antigos fluxogramas. Vocês devem se recordar que algumas aulas atrás, quando nós conversamos, quando nós falamos de fluxograma, eu comentei que aquela ali era uma técnica muito antiga. E hoje elas são substituídos pela BPMN. E, na gestão por processos, ela vai tornar-se um conhecimento, um ponto-chave, né, no seu dia a dia. Então, eu peço para vocês, mais do que nunca, muita atenção para essas aulas que a gente começa hoje, porque essas aulas realmente vão trazer um conhecimento que eu não diria assim nem um conhecimento que vai trazer diferenciais competitivos, mas um conhecimento necessário para vocês no dia a dia de suas funções, no dia a dia da sua profissão. Tudo bem? Então, continuando, por que a gente usa a BPMN? Né? Quais são as utilidades da BPMN? Olha só, uma vez que os processos sejam mapeados, é possível identificar fluxos críticos que possam ser melhorados, otimizando a dinâmica operacional e produtiva. Tá? Então, é uma forma muito bacana de você mapear processos, que você vai ter uma visão dos processos, a gente já vai ver, que podem ser feitos entre vários componentes, vários departamentos, desculpa, que compõem a cadeia de valor das empresas. Então ele vai mostrar os processos não só como eles são executados, mas por quem é que são, onde é que são executados os processos. E aí a gente vai poder ter uma visão de gargalos, né? A gente vai poder ter uma visão de fluxos críticos, a gente vai poder ter uma visão de onde otimizar, onde melhorar. Então é uma forma muito bacana que eu peço mais um pouquinho de paciência para vocês, mas é uma forma muito bacana a gente poder mapear esses processos. A adoção da BPMN ela tem mostrado resultados como a melhoria da qualidade operacional e produtiva, né? Uma redução talvez significativa de custos, diminuição de prazos e tempo no ciclo do processo, né? Porque como através dela a gente pode
tornar, melhorar a operação da empresa, então ela vai diminuir todos os tempos, né, que a empresa gasta para fazer os seus processos. Ela também vai proporcionar para a empresa mais agilidade, né, na identificação e solução de problemas. Tá? Ou seja, ela vai contribuir na logística interna da empresa. Algo semelhante ao que o formulário CIPOC também já se propunha a fazer. E também ela vai melhorar, ela vai ajudar também na adoção de estratégias de negociação de mercado. Acima de tudo, a BPMN é mais um ponto para a gente mapear e documentar processos e que pode ser também utilizado de uma maneira muito simples, muito clara, também num processo de treinamento de pessoal para você, quando você vai melhorar o seu grupo, quando você vai expandir o seu grupo de trabalho, a sua força de trabalho, você pode utilizar os gráficos desenhados pela BPMN, os BPDs, né, os Business Process Diagrams, para dar treinamento pessoal, para ensinar o pessoal como é que você faz, quais são as tarefas, as atividades realizadas dentro dos processos organizados pela sua empresa. Tá legal? Então, olha só, esse aqui é um exemplo de BPMN, que a gente já vai fazer. Olha lá, em BPMN, esse processo de negócio ele é representado através do encadeamento de eventos e atividades. Né? Então, aqui eu vou ter os eventos e as atividades dentro de cada evento. Eles vão ser ligados através de conectores, né? Assim como já eram ligados os conectores no fluxograma que a gente aprendeu. Aqui não muda nada. E eles vão demonstrar a sequência em que esses mesmos são realizados, ou seja, em que esses eventos e atividades são realizados. A gente sempre lê o BPMN da esquerda para a direita. Alguns BPMNs também podem ser realizados de cima para baixo, ou seja, na vertical. Mas um padrão de mercado, e vocês podem conferir isso fazendo algumas pesquisas, algumas análises no Google, por exemplo, vocês vão ver que a maioria dos diagramas da BPMN, né, eles são feitos horizontalmente e a gente sempre vai lê-los da esquerda para a direita. Tá legal? Outros elementos de controle de fluxo, né, podem ser utilizados na modelagem para permitir a criação ou unificação de fluxos. Então vocês vão perceber que em algum momento existem alguns elementos que eles permitem a separação do fluxo e outros momentos eles permitem a união dos fluxos. A gente vai ter toda essa aula e toda a aula que vem para discutir quem são esses elementos, como é que eles funcionam e para que serve. Né? Mas tentando, olha, para quem ainda não viu isso, para quem nunca viu isso aqui, mas para vocês que já têm um conhecimento de fluxograma, olha que interessante. Então esse aqui, só para perder um pouquinho de tempo aqui, é um processo de compra de refrigerante. Olha lá, compra de refrigerante. Então, um cliente, ele vai, né, chegar no seu negócio e vai solicitar um refrigerante. O balconista, você está vendo? Então, esse tipo de coisa, a BPMN permite a gente fazer, ela permite a gente documentar quem são os atores do processo, quem é que está agindo no processo, coisa que o fluxograma não permitia. O fluxograma partia do princípio que só você ou só uma pessoa ele não permitia esse tipo de interação entre os vários agentes, entre os vários atores dos processos. Então, olha só, então o cliente ele vai solicitar um refrigerante ao balconista. Esse balconista, por sua vez, vai verificar a disponibilidade, ou seja, se tem ou se não tem o refrigerante, se ele está ou não disponível. Se ele estiver, olha só, ele vai entregar o refrigerante, né, ao cliente, vai verificar o dinheiro disponível. Se ele tem dinheiro, realiza o pagamento. Se não tem dinheiro suficiente para pagar por aquele refrigerante, o processo termina. O refrigerante, por sua vez, se não estiver disponível, se estiver em falta, o processo também termina. Mas aqui, depois que o cliente realizou o pagamento, o balconista, olha, voltou aqui no balconista, ele vai entregar o refrigerante. Tá? Então, um processo simples e que demonstra de uma maneira mais abrangente alguns pontos que os fluxogramas eles eram falhos. Mas muitas coisas que nós aprendemos lá vão servir aqui e outras são duas coisas diferentes. É importante que todos nós tenhamos todos esses conhecimentos, tudo bem? Então, continuando, olha lá. Para criar diagramas de processo, para criar os BPDs da BPMN, olha lá,
nós vamos utilizar na prática este software chamado Visage Modeler, né? O modelador de processos Visage é uma ferramenta gratuita e eu vou pedir para todos vocês baixarem e instalarem em seus computadores para poder continuar a aula de hoje. Aqui nós vamos dar uma paradinha, olha lá. Então é o seguinte, ele é uma ferramenta freeware gratuita, né? Todos devem baixar e ele é muito utilizado na gestão de processos. Ele é ágil, fácil de utilizar e permite desenhar, diagramar, documentar e publicar os processos utilizando o padrão BPMN. Tá? Ele é desenvolvido para o padrão BPMN. Além do Visage Modeler, a gente tem o Vision da Microsoft. Só que o Vision ele faz vários diagramas, inclusive os BPDs da BPMN, mas ele não é padrão. Ele não é padrão. O Vision ele faz fluxograma, ele faz BPD, ele faz diagramas de vários tipos de diagramas de atores, né? A gente vai ver mais alguns diagramas de atividades, mas o Vision ele não é gratuito, ele é pago, bem pago. Ele não é específico para isso. Também é um software muito bacana, né? Mas como ele é pago, então eu não vou optar pelo uso do Vision, tá legal? Eu estou optando pelo uso do Visage, que vocês podem baixar gratuitamente utilizando este link, tá legal? Quem tiver, aqui é uma indicação de sites, olha lá, quem tiver mais interesse, quem quiser saber um pouquinho mais do Visage, a nossa aula, como você sabe, é uma aula curta, né? Você também pode assistir esse vídeo que eu pesquisei lá no YouTube, que ele dá uma introdução melhor sobre o Visage. Mas é que vocês podem ficar sossegados, que é um software fácil de ser utilizado, fácil de ser baixado, inclusive. E eu pediria então, nesse momento da aula, para que vocês dessem uma paradinha no vídeo para utilizar esse link para baixar, né, o Visage. E depois que vocês baixarem e instalarem, né, que vocês possam continuar o vídeo. Tudo bem? Então, olha só, quem der uma paradinha, até daqui a pouquinho. Quem já instalou, vamos em frente! Olha só, a BPMN ela tem vários elementos e é isso que nós vamos começar a comentar a partir de agora. Os elementos mais básicos, os principais talvez elementos que vão dar o plano de fundo para todo o gráfico da BPD são a piscina, também chamada de pool, e raia, também chamada de lane. Então são dois elementos. Olha lá. Elas são utilizadas para definir o escopo, ou seja, o plano de fundo de cada processo de negócios, né, na forma de um diagrama, possibilitando a identificação dos responsáveis, dos atores, para realizar cada atividade. Então, uma pool pode conter apenas um processo de negócio, também é chamada de uma caixa branca. A gente vai falar isso aí, ou seja, quando a gente define, né, todo o processo, tá legal? E uma pool pode conter tantas lanes, ou seja, tantas raias, quanto forem necessárias para caracterizar os participantes envolvidos na realização das atividades. Então, olha só, traduzindo em miúdos, a piscina é todo o diagrama. Todo o diagrama ele vai estar dentro de uma pool, de uma piscina. Um processo ele pode ser realizado por vários responsáveis, por vários atores. Cada ator vai atuar numa raia. Então vamos pensar numa disputa de natação, né, onde você tem uma disputa única, vários nadadores lá disputando entre si. Então cada um está numa raia diferente, ou seja, cada participante, cada pessoa envolvida no processo vai estar numa raia diferente. Só para dar mais outro exemplo desse slide, olha só, isso aqui é um processo de concessão de crédito. Esse processo de concessão de crédito vai ter aqui a princípio, é só um exemplo simples, né? Nem sempre pode ser aplicado ao mercado. Ele vai ter, por exemplo, um gerente de produto, né? E um gerente da conta. Olha só, então é um processo interno de concessão de crédito. O gerente da conta, ele vai receber a solicitação de crédito do cliente, né? Aqui eu já vou comentar com vocês, mas vai ser uma solicitação de crédito que ele vai receber por e-mail, por mensagem. Ele vai avaliar a solicitação de crédito, vai enviar os dados do cliente, né? Preparar uma documentação, né? Dizendo por que o cliente deve ou não deve receber aquele crédito,
né? Vai receber também por e-mail a situação cadastral do cliente, né? E vai verificar qual é essa situação. Se o cliente estiver com situação positiva, ele manda toda essa documentação para uma avaliação no gerente do produto, que é um cara que está acima dele, é um cara que é superior dele, tá? E o resultado desta avaliação, se for aprovado, né, é retornado ao gerente da conta, né, que vai liberar o crédito, tá legal? Vai liberar o crédito. Se não, o resultado é reprovado, né, e o crédito vai ser reprovado. Tudo bem? Então, é basicamente esse aqui um outro exemplo. Então, o que vocês podem ver nesse exemplo aqui? Todo o diagrama está, então, dentro de uma piscina. Essa piscina vai ter duas raias, né, onde cada raia dessa vai ser um ator, né, vai ser um responsável. Tudo bem? Olha só, antes da gente avançar na aula de hoje, então eu vou ficar trocando de telas entre a minha apresentação, né, que depois eu vou disponibilizar para vocês, que vai falar um pouquinho sobre a teoria da BPNN e dos seus diagramas, os seus BPDs, né? E vou ficar trocando de telas entre essa apresentação e o Visage, tá legal? Então agora aqui eu vou dar uma paradinha na aula para ir lá para o Visage. Estou aqui então no Visage, tudo bem? A primeira coisa, talvez quando vocês instalar o Visage, ele deve estar aparecendo aí diante de vocês na versão em inglês. O padrão do Visage realmente ele é em inglês, tá bom? Mas olha só, então aqui nós vamos, se vocês quiserem, né, quem não tiver facilidade com inglês, eu aqui utilizo a versão em português para ficar mais fácil para todo mundo, mas não é ruim usar inglês. Olha só, se vocês quiserem, aqui em ferramentas, ferramentas não, desculpa, não é ajuda, desculpa, aqui nessa ferramenta aqui de configuração, olha lá, nessa engrenagem, aqui é o tipo da coisa que a gente não usa muito, né? Desculpa, pessoal. Olha lá, nessa engrenagem a primeira coisa que você tem aqui é o idioma. Então ele deve ter vindo aqui para vocês no idioma em inglês, né? Inglês. Então vocês podem mudar para o idioma em português, tá legal? Idioma em português. Quando vocês mudarem para o idioma em português, você vai perceber que para ele fazer essa alteração, ele tem que sair e entrar de novo. Então não estranhe isso, né? Que ele vai sair, ele vai como se você estivesse fechando o Visage, depois ele vai entrar. Se não entrar, vocês carreguem novamente. E quando vocês carregarem novamente, se ele entrar automaticamente, você já vai perceber que ele vai estar igual o meu aqui em português. Tá legal? Desculpa aí mais uma vez, mas esse é o tipo da coisa que a gente usa assim tão pouquinho, né, tão pouquinho, que a gente acaba esquecendo. Tá legal? Então aqui o meu já está em português, eu vou mantê-lo em português. Tudo bem até aqui? Olha lá. O Visage, então, como vocês podem perceber, ele não é diferente do Microsoft Office. Aliás, parece que ele imita um pouco o Microsoft Office. Olha lá, ele tem aqui, então, a princípio, a barra de títulos, né, que ele vai mostrar o que você vai fazer. Né? Se você salvar, ele já vai colocar aqui o nome do BPD salvo, né, que aliás é essa extensão, BPD. Aqui ele mostra uma barrinha de botões com os principais botões para imprimir, para salvar, para abrir ou para fechar. Né? Aqui você tem uma barra de menus, onde, assim como no Microsoft Office, a cada vez que você troca de menu, ele já vai trocar aqui embaixo a barra de opções, tá? A barra de opções, que são as opções pertinentes àquele menu. Tá legal? Eu vou ficar aqui no página inicial, mas realmente ele é tão fácil que a gente pouco utiliza, né? Vocês vão perceber que a gente pouco utiliza esta barra. Olha só, o que a gente mais vai usar mesmo vai ser essa palheta. Olha lá, essa palheta, ela vai conter os principais elementos da BPMN, né? Os principais elementos da BPMN que eu vou explicar na aula de hoje. Olha lá, que eu vou explicar nessa aula. Então vai ter aqui os principais elementos, tá? E aqui, olha lá, você vai ver em Swim Lanes, olha só, nessa divisão aqui, Swim Lanes, a opção de você criar, então, pools, de você fazer vários processos. Geralmente, quando a gente faz um gráfico, a gente só usa um processo por gráfico. Mas você pode, no mesmo gráfico, desenhar dois processos. Só não esqueçam
que então a pool vai representar então um processo, tá legal? E aqui você vai ter, isso aqui nós vamos ver na próxima aula, a lane, né? Que a lane então é uma subpartição, né, de uma pool, que aí você vai ter os atores, né, os responsáveis por aquele processo dentro os responsáveis na lane, né, na raia, dentro do processo ou dentro da pool. Na aula de hoje, como a nossa primeira aula, nós vamos desenhar um processo simples, que vocês não, desculpa, vocês não sei se vocês perceberam, foi o processo que estava na primeira slide do da nossa apresentação PowerPoint. Se vocês quiserem dar uma retornadinha, mas não fiquem temerosos não, que aquele ali vai ser o primeiro, esse vai ser o primeiro processo que nós vamos fazer. Como é uma primeira aula, nós vamos fazer um processo apenas de uma lane, né? Nós não vamos fazer duas lanes. Na aula que vem, a gente vai fazer um processo usando 3 lanes, tá legal? Então, na aula de hoje vai ser apenas uma lane, e esse processo, olha lá, você percebeu que quando você entrou no Bizarge, ele já criou a primeira pool. Ele já criou a primeira pool. Olha só, essa primeira pool, se você tiver com a versão em português, ele já vai dar aqui processo 1, que você pode mudar aqui, ó, você pode mudar de posição aqui no vídeo, tá legal? Se você pode aumentar aqui, ó, muito fácil, é uma brincadeirinha de pega, estica e puxa, né? Olha só, se você clicar aqui com o botão direito sobre o processo, olha só, você pode editar o texto, que também você vai ter como opção aqui de tecla de atalho F2. Olha lá, se você não percebeu, o que eu fiz? Eu vim com o mouse aqui sobre o processo 1, que ele criou automaticamente, cliquei com o botão direito e vou em editar o texto. À medida que a gente já vai ficando amigo da ferramenta, a gente já decora que é F2 e você vai direto com F2, que é a ferramenta de edição, que é a mesma função, a mesma tecla de função utilizada para edição lá no Excel. Quem conhece Excel já sabe disso. E aqui então no processo, a gente vai colocar o nome do processo. Tá legal? Então eu queria pedir para vocês me acompanharem. Olha lá. Então todo mundo com um olho no meu vídeo e outro olho no Visage, vai apertando aí Alt Tab, né? A tecla Alt mais a Tab, para ir mudando aqui o processo. Então, olha só, um olho no vídeo, outro olho no processo. Se você puder ver o vídeo no smartphone, aí fica melhor ainda, assim você usa o microcomputador só para fazer o processo. Então, olha lá, aqui então, como nome da pool, como nome da piscina, a gente usa o nome do processo. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer um processo simples. Eu gostaria de pedir para que vocês me acompanhassem, para vocês irem aprendendo. Se vocês quiserem fazer alguma coisa diferente, também pode. Mas se quiser me acompanhar, vai ser um processo de venda de ingressos. Ingressos. Tá? Quando você dá o Enter, olha lá, ele já fica na vertical. Ele já fica na vertical. Venda de ingressos. Consegue enxergar? Se vocês quiserem, eu vou até dar um zoomzinho aqui, para assim ficar um pouquinho maior. E 110%, isso. Com um pouquinho maior aqui, tá bom? Então, olha só. Então, aqui já aproveitei, já apresentei a ferramenta de zoom aqui, igual no Microsoft Office. É muito simples, é muito simples. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então, essa aqui foi a pool. Não precisem se preocupar. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho das lanes, das raias, tá legal? Hoje, então, só repetindo, a gente vai fazer um processo que vai ter uma pool só, vai ter só um ator. Vai ter só um ator que vai atuar aqui nesse processo, tá legal? Então agora eu vou dar uma paradinha aqui no Visage. Já falamos um pouquinho de pool, já falamos um pouquinho da operação básica aqui do Visage e eu vou voltar lá na minha apresentação PowerPoint. Tudo bem? Então olha só, quando a gente começa uma BPMN, quando a gente começa um gráfico da BPMN, quando a gente começa um BPD, né, a primeira coisa que nós temos que fazer é um evento de início, também chamado, em English, Start Event. Né? O evento de início a gente já conhecia um pouquinho lá do fluxograma. Aqui é um desenho um pouquinho diferente, já vou mostrar para vocês. Mas é muito importante deixar claro que eles são elementos utilizados para representar a ocorrência de fatos, né, em um processo. Né? Esses eventos de início, eles marcam o ponto onde o processo inicia. Né? São obrigatórios. Tá? Todo o processo tem que ter pelo menos um evento de início e, como a gente vai ver no final da aula, um evento de término. Tá legal? E esse evento de início, ele é um pouquinho mais
complexo, um pouquinho mais abrangente do que aquele início que nós vimos lá no fluxograma. Ele vai ser um evento de início que ele já vai ter algumas distinções que já vão indicar como que é o início do processo. Então, a documentação do processo já começa de acordo com o desenho do início, né? Mas de uma maneira ou de outra, olha lá, esse evento de início tem uma característica interessante, que é de ser do tipo catch. O que significa do tipo catch? Numa aula alguém já vai perguntar, mas o que é catch, professor? Ou seja, é que eles devem aguardar a ocorrência de um evento, né, para realizar o disparo. Ou seja, todo o processo ele começa a partir de uma necessidade. Alguém te solicita alguma coisa, alguém te pede alguma coisa, alguém está te pedindo alguma coisa, ou você também tem uma rotina diária que todo dia, quando dá determinado horário no relógio, você tem que fazer aquele tipo de coisa. Ou o fim de um outro processo é o start para este processo. Mas, ou seja, então sempre deve aguardar uma ocorrência de algum outro evento para realizar o disparo, ou seja, o início da execução do processo. Olha lá. Esse Start Event, olha lá, ele tem várias opções. Olha só, a primeira opção, talvez uma das mais utilizadas, olha lá, é a Known. Known significa que o processo é iniciado sem a definição de um fato específico que gere o seu início. O Known, então, olha só, ele não possui um símbolo. Ele é um evento de início, né? Mas não possui nenhum símbolo. Tá? Então, aqui um exemplo aqui, início, aí você vai ter uma atividade, já vamos falar, chamada solicitar férias. Tá legal? Timer. O timer, ele é simbolizado, isso aqui eu já vou dizer como é que a gente faz lá na prática, por um reloginho. Olha lá. Então aqui, por exemplo, todas as segundas-feiras você planeja as atividades da semana. Então o timer é um processo iniciado pela ocorrência de um fato temporal. Pode ser uma data específica, um dia da semana, um dia do mês. Olha lá, por exemplo, a primeira terça-feira do mês. Então ele é simbolizado por este reloginho. Tá legal? Olha só, o message. O message é um processo iniciado com a chegada de uma comunicação. Tá? Pode ser uma comunicação de qualquer tipo. Pode ser um e-mail, um documento, um telefone. Ó, deveria ser até um telefone, né? Mas é um envelopezinho. Né? É simbolizado então por um envelope branco, né? Que é o tipo catch, ou seja, é aquele que começa a partir de alguma solicitação, tá legal? Pode ser um Messenger, pode ser um WhatsApp, pode ser qualquer coisa, né? Mas existe uma mensagem, existe uma solicitação pedindo para que você inicie o processo, tá legal? E aquele evento de início, ele pode ser condicional. Quando que um evento de início ele é condicional? Quando ele é iniciado, quando uma determinada condição torna-se verdadeira. Olha lá, o reator superaqueceu, então você aciona o alarme. Tá? Ou seja, ele é simbolizado por um desenho de uma página com linhas representando várias condições. Nossa, precisa de um pouquinho de criatividade para ver isso aqui, né? Mas é basicamente isso que ele quer dizer. Tá? Então, condicional é quando acontece alguma coisa a partir daquela condição, né? Quando ela se tornou verdadeira, né? Você faz alguma coisa. Né? Tudo bem até aqui? Então, olha só. Então, eu vou voltar lá no meu Visage. Opa, desculpa, passei. Ó, vou voltar lá no meu Visage. E olha lá, meus queridos, minhas queridas, subindo aqui na paleta, na barra de paletas, a gente vai ter aqui logo de cara, olha lá, os eventos de início, tá? Eventos, ó, eu tenho evento de início, depois o intermediário, que eu vou comentar com vocês, e o evento de término, que eu também vou falar. Então, aqui é o evento de início. Então, como é que eu faço? Eu clico nele e arrasto até aqui dentro. Notem que quando eu estou em lugar que eu não posso, ele não permite, tá legal? Então, eu vou soltar aqui mais ou menos aqui no meio, tá legal? Então, é muito importante que a gente sempre documente. Sempre que você puder, documente o que cada passo, do que cada atividade, do que cada tarefa do seu processo. Quando eu cliquei no evento de início e arrastei aquele, inclusive, olha só, a gente já tem até a explicação do que faz, né? Tá vendo? Olha só, e arrastei até aqui o meio, olha lá, quando eu soltei, ficou o cursor piscando lá embaixo. Eu poderia depois adicionar um texto, mas já que o cursor está piscando, então olha só, na venda de ingressos, vamos supor que você é o balconista, você é o cara que está lá no caixa, você é o caixa que está lá no guichê, lá da venda, sei lá, venda de ingressos de, vamos supor um cinema, tá? Você está ali no guichê
do cinema, vendendo ingressos, né, para a sessão de cinema. Todo mundo aqui já comprou ingresso, não na maquininha, mas lá na pessoa física mesmo do cara, do vendedor lá, né, do guichê. Então a primeira coisa que você faz, você está lá sentado, então você vai receber, estou digitando aqui no teclado, ó, receber, né, cliente. Tudo bem? Ó, ficou ali em 2 linhas, receber cliente. Né? Espera que a gente já vai. Se você quisesse mudar o tipo do evento, era só clicar aqui com o botão do lado direito e você vai ter aqui tipo de evento. Então ali era o que eu estava explicando para vocês. Olha lá, tem mais alguns além daqueles, tá legal? Mas aqueles são os principais, ó, timer, message, sinal, condicional, tá vendo? Então aqueles ali são os principais, mas tem mais alguns inclusive, tá legal? Como a língua portuguesa, como nem todos os softwares, especialmente os gratuitos, são perfeitos, aqui você vai perceber que já está aparecendo em inglês, né? Então aqui, no caso, receber cliente, vai ser um evento de início, assim, normal, né? Normal, known, que não vai ser não vai obedecer nenhum tipo desse. Não vai ser timer, não vai ser mensagem, vai ser sinal. Você está lá, sentado, né, na frente lá do cinema, lá no guichê de vendas, aguardando, né, o seu cliente, quando de repente chegou um cliente. Tudo bem? Até aqui tranquilos? Então, olha só, tão rapidinho, eu vou voltar lá no meu PowerPoint e vamos para o próximo slide, tá? Então, não esqueça. Bom, o principal elemento da BPMN são as atividades, também chamadas de task, tá? As atividades vão representar um trabalho realizado em uma etapa do processo de negócio. A gente já viu atividades nos fluxogramas e também no CIPOC. Então já está bem conhecido de vocês, né? Aqui e a representação é quase a mesma, né? No fluxograma e no CIPOC era um retângulo, aqui também vai ser um retângulo, só que aqui ele utiliza as bordas arredondadas, tá legal? Então, olha lá, elas representam um trabalho realizado em cada etapa do processo. Elas podem ser de 2 tipos. A mais utilizada é a task, né, a tarefa, né, que é um trabalho indivisível, né, a ação mais assim básica, né, mais simples que é executável, tá? No processo. E pode ser executada por uma pessoa ou também pelo sistema, tá? Também pelo sistema. Então é representado aí com esse retângulo aqui, bordas arredondadas, contendo a sua descrição. Tá legal? A gente vai falar também nas próximas aulas de subprocessos. Tá? As atividades também podem ser subprocessos. Quando você vai agrupar várias atividades dentro de um retângulo único. Tá legal? Dentro de um retângulo único. A gente vai ver adiante, como eu digo aqui, e isso aí geralmente repete, né, como o caso do looping lá do fluxograma. Tá legal? A gente viu lá que o fluxograma tinha um elemento lá chamado looping, que vai representar as repetições de um determinado processo. Tá legal? Então, aqui, deixa eu só avançar um pouquinho, vou terminar de falar mais um pouquinho sobre as atividades. As atividades, elas podem ter vários símbolos. E estes símbolos vão representar, mais ou menos, qual a característica daquela atividade. Tá? Se for uma tarefa automática, geralmente é feita pelo sistema, né? O Service Task. Olha lá, a gente vai colocar um símbolo das 2 engrenagenzinhas. Já já eu vou comentar como é que a gente faz isso. Muito parecido com o evento de início. Tá? Se for uma tarefa de script, ou seja, você tem um regulamento a seguir, né? Um regulamento, né? Um questionário, um roteiro a seguir, olha lá. Então você usa essa tarefa de script, né? Quando você está agindo de acordo com o roteiro. Se é uma tarefa de usuário, você operando, por exemplo, um sistema, aí você vai usar a tarefa de usuário, user task. Né? Isso aí é para quando você está operando um sistema, por exemplo. Se for uma tarefa manual, olha lá, manual vai ser um manual task. Se for uma tarefa de envio de mensagem, olha lá, vai poder ser um send task, né? E aqui pode ser qualquer tipo de mensagem, né? Se for uma tarefa de recebimento, receive message task. Tá? Então já eu vou comentar isso aqui. Olha só, então aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, informar a taxa de juros. Você está informando, né, para o sistema qual é a taxa de juros que você vai trabalhar. Então, você vai usar a tarefa de usuário. Olha só,
Outro exemplo aqui, realizar atualização monetária. Você vai clicar lá na opção de menu e o programa vai calcular a atualização monetária em alguns valores. Então, como o programa você só vai clicar e o programa vai realizar um processo, olha só, então aqui é chamado tarefa automática, tudo bem? Então, ó, uma tarefa pode ser executada por um usuário, uma tarefa pode ser executada automaticamente pelo sistema. São os dois exemplos aqui, tá legal? Apesar de você dar input, mas quem está realizando a atualização monetária é o sistema, não é você. Então agora eu vou voltar lá para o meu BPD, que eu estou desenhando aqui no Visage. Olha só, então você está ali recebendo o cliente. Quando você recebe o cliente, qual a primeira coisa que o cliente faz quando chega no balcão para comprar um ingresso para o cinema? É escolher o filme. Então, olha, vai escolher o filme. Então, você, depois de receber o cliente, o que, que você faz? Opa, acho que aqui foi muito rápido, né, gente? Mil desculpas. Deixa eu voltar. Olha só. Deixa eu voltar. Desculpa, estava aqui. Olha só, estava aqui. Então, aqui é o seguinte. Para, a partir de um evento de início, colocar uma atividade, colocar uma task, o que, que a gente faz? Olha ela aqui, tá vendo? Eu clico nela e arrasto até aqui na frente, ó, botão esquerdo apertado, arrastando até aqui mais ou menos na frente do evento de início. Quando eu solto, olha lá, ele já fez a linha de fluxo, ele já fez o fluxo seguindo e ele já aparece a tarefa selecionada, né, e pedindo para eu digitar. Como ela está selecionada, é só digitar por cima que vai apagar a tarefa 1 e vai aparecer o que eu escolhi. Né? Então, o que eu digitei, desculpa. Então, aqui eu vou colocar escolher o filme. Né? Então, você vai, após receber o cliente e ele te dizer aí qual é o filme que ele quer assistir, você vai escolher o filme. Vamos supor que essa escolha do filme você está fazendo a partir do cinema, a partir do seu sistema que vai conter os filmes que estão em cartaz. Então aqui, olha lá, mais uma vez, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o retângulo, sobre aqui, ó, essa seleção aqui do retângulo, e aí você vai ter o tipo da tarefa, tá? Tipo da tarefa. Então vamos supor então que vai ser uma tarefa que você vai informar no sistema. Você vai informar no sistema o filme que o cliente escolheu. Então usei, ó, desculpa se eu fui muito rápido. Tipo de tarefa, eu utilizei então o tarefa estava nenhuma, ó, botão direito, tipo de tarefa, usuário tarefa. Ou seja, o vendedor dos ingressos, ele vai receber o cliente, que vai dizer qual é o filme que quer, e ele vai escolher o filme ali no sistema dele, né? Porque, veja bem, é uma venda de ingressos, tá? Uma venda de ingressos. Qual é o passo seguinte? Escolher a sessão, escolher o horário. Então, depois que você informou qual é o filme que você está vendendo, você vai escolher o horário. Para você escolher o horário, olha, é mais uma task. Então, olha, quando eu estou com ela selecionada, aparece aqui os principais. Não preciso mais ir na paleta, vocês estão percebendo? Fica muito mais fácil escolher daqui, ó, porque eu estou desenhando, já estou aqui pertinho, ó, já estou com o mouse aqui, ó. Então, venho aqui, clico e arrasto, como sou um cara perfeccionista, na mesma direção do anterior, solto, já fez a seta de fluxo, olha lá, já fez o fluxo do processo. Então, escolhi do filme, agora eu vou escolher a sessão. Escolher sessão, olha só, sessão com 2 S, tipo sessão da tarde, tá? Botão direito aqui na seleção, ó, botão direito aqui do linha da seleção. Tipo de tarefa, olha, também vai ser um usuário tarefa, porque o vendedor, olha, eu estou relatando, estou descrevendo a atuação do vendedor, do cara que está ali no balcão vendendo o ingresso. Então, uma vez que ele escolheu, ele recebeu o cliente, depois que ele escolheu o filme, ele vai escolher a sessão, tá legal? E aí ele vai confirmar junto com o cliente. Seu cliente, é isso mesmo que você quer? É isso, tá certo? Isso aí, ó, é esse filme neste horário? No fluxograma, olha só, agora eu vou voltar um pouquinho. Bom, no fluxograma, a gente utilizaria o losango, que é a decisão.
aqui, tá? O losango ele tem uma outra função. Aqui o meu losango ele vai ter uma função diferente. Aqui, quando você pergunta para o cliente, na BPMN não vai ser um losango, mas continua sendo uma task. Ou seja, a própria pergunta, essa é uma das grandes diferenças entre os BPDs, entre os diagramas da BPMN e o velho e bom amado fluxograma. No fluxograma, para representar uma decisão, você fazia o losango. Tá? Aqui ele continua sendo uma task, continua sendo uma tarefa. Tá legal? Então aqui eu vou mais uma vez na task, vou clicar aqui, né? Olha lá, então soltei, já fez a seta de fluxo, então vou confirmar junto ao cliente. Então agora sou eu, o vendedor, confirmando, é isso que você quer? É isso que você quer? Então aqui, olha lá, não vai ser mais uma tarefa que você está fazendo como usuário de um sistema. Botão direito, tipo da tarefa, vai ser uma tarefa manual. Por que manual? Porque agora eu estou fazendo manualmente, eu estou olhando para o cliente, estou falando, é isso que você deseja? Confirma este filme neste horário? Até aqui tudo bem? Então, agora nós vamos ter duas situações. Ou ele vai dizer que sim, ou ele vai dizer que não. Então, neste caso, eu vou dar mais uma paradinha aqui no meu diagrama que eu estou desenhando e vou voltar para o PowerPoint. Então, aqui no PowerPoint eu tinha parado nesse slide, vou avançar. Olha só. Então, uma coisa que vocês já viram que ele faz automaticamente, os conectores de sequência, né? Sequência de fluxo, o fluxo de sequência, o sequence flow. Olha lá. Então, ele demonstra visualmente a lógica do processo. Isso aqui a gente já tinha aprendido, olha só, dentro do fluxograma. Então, receber documento, digitar documento, arquivar documento nesta sequência. Olha lá as setinhas, sempre da esquerda para a direita. Então, no exemplo acima, o conector de sequência torna explícito que é uma sequência que obrigatoriamente deve ser realizada entre as atividades. Digitalizar, que só poderá ser realizada após o receber, que sempre vai ter que ser concluída para depois ser realizado o arquivar. Tá legal? Então, uma depois da outra, tá? Acho que está claro isso aqui para vocês. Tudo bem? Esse aqui a gente já viu e ele faz, inclusive, automaticamente. Você não precisa usar nem a palheta, tá? Indo em frente, agora sim. Gente, então eu fiz a pergunta se o cliente, se a pessoa que estava comprando, ele confirmava a sessão, desculpa, confirmava o filme e a sessão. Agora sim entra esse elemento novo. Agora sim a primeira grande novidade aqui da BPMN, que são os gateways. Olha lá, os gateways, eles são responsáveis por controlar as interações do fluxo. Ou seja, ele que vai ramificar o fluxo em várias outras opções, ou ele também vai aglutinar um fluxo, né? Então ele vai controlar o fluxo criando caminhos alternativos ou caminhos paralelos, ou ainda vai servir para unificar o fluxo, tá legal? Então ele só serve para isso. Fazendo uma comparação, ele aqui é um losango, mas é um losango diferente. Porque a gente costumava dizer que no losango do fluxograma havia processamento, havia atividade. Aqui no gateway não existe atividade. A atividade está aqui padronizada no retângulo da atividade, da tarefa, da task. Tá? Então, eu vejo que a BPMN é até mais padrão do que o fluxograma à medida que diminui aquele mundo de figuras geométricas. Aqui vocês podem ver que o número de figuras geométricas vai ser muito menor e fica mais fácil, logicamente, de entender. Então, olha lá. E a gente já vai ver essa questão da unificação. Ou seja, ele descreve também possíveis exceções previstas, a gente vai ver isso. Então, olha lá. Nesse caso aqui, verificar estoque, né? Situação de estoque. Disponível ou não disponível. Se não é disponível, você vai receber uma comunicação de falta de itens. Se está disponível, né, você vai fazer um processo de compras, tá? De uma maneira ou de outra, se está disponível, você encaminha o material, porque aqui nesse processo de compra eu vou ter também o recebimento dos materiais. Mas você está vendo que o que eu queria mostrar para você aqui, o gateway, ele serviu
tanto para ramificar, criar processos alternativos, como aqui ele está recebendo, então está servindo para unificar. Ramificou, unificou. Tá vendo? Então ele tem uma função diferente do fluxograma e a gente vai ver isso aqui na prática, tá legal? Existem vários tipos de gateways que eu vou comentar agora com vocês. Olha só. O primeiro gateway, e talvez o mais utilizado, é o gateway exclusivo, o Exclusive Gateway. O gateway exclusivo, ele representa uma condição, então, exclusiva. Em apenas um dos caminhos, né, vai ser criado a partir do gateway, será seguido. Ou seja, em apenas um dos caminhos criados a partir do gateway, será seguido, de acordo com uma informação a ser testada. Semanticamente, ou seja, o gateway exclusivo, ele pode ser substituído sempre que a gente fala ou. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar um gateway exclusivo. Ou o cliente confirma, ou não confirma. Olha lá, esse é outro exemplo aqui. Selecionar forma de pagamento. Ou vai ser cartão de crédito, ou vai ser débito, ou vai ser boleto. Então, de acordo com cada um deles, eu vou ter uma ramificação diferente. Não sei se vocês se lembram, mas no caso do losango, lá no fluxograma, era sempre sim ou não. Aqui eu vou poder ramificar em várias situações. Então fica muito mais gostoso, fica muito mais fácil utilizar o BPD da BPMN. Olha lá, quando um processo em execução atingir este gateway, o processo deverá verificar a condição indicada na task anterior, e apenas uma das saídas dará o segmento. Além de realizar a separação de fluxos, o gateway também pode unificar os fluxos. Olha lá. Então, em uma única sequência. Então, depois que eu fiz as três coisas diferentes, eu volto aqui e unifico. Tá? Então, sempre tem que ter um gateway para separar e um gateway para unificar. Tá legal? Esses três aqui não poderiam ir para task direto. Tem que ir para o gateway. Por que isso? Para tornar uma coisa mais padrão, para tornar uma coisa mais bonita. Tá legal? Então aqui eu vou dar uma paradinha, já já eu volto e vamos lá para o Visage. Então olha lá, confirmar junto ao cliente. Então o processamento está aqui. Né? Aqui que está a task, aqui que está a tarefa. Então agora eu vou fazer o gateway exclusivo. O gateway exclusivo, ó, é esse aqui, que é o losangozinho. Eu vou clicar e arrastar aqui na frente. O gateway, ó, então aqui, quando eu fiz o gateway, tá lá o cursor piscando lá embaixo, eu vou aproveitar e vou colocar ali, confirmado, tá? Confirmado. Aqui você está pensando, pô, mas o gateway exclusivo que eu havia mostrado ali, ele tinha um xizinho, tá? Tinha um xizinho. E esse aqui apareceu sem o xizinho. Das duas, uma. Ou você deixa sem o X, ou você usa sempre com o X. Porque o exclusivo é o mais utilizado de todos. Tá legal? Aqui, só para ensinar então vocês, botão direito, mais uma vez aqui, tipo de gateway, olha só. Gateway, como o padrão dele é seu exclusivo, eu só preciso exibir. Tá? Ó, se você não pegou, vou tirar aqui, ó. Tava assim, não tava? Eu falei, o padrão do Visage é já vir com gateway exclusivo. Só que às vezes, para não poluir tanto, ele vem limpo. Então, clico aqui com o botão direito, exibir, já está ali, tá? Confirmado. Tudo bem? Então, agora, olha lá, se ele tiver confirmado, eu vou poder, então, continuar o meu fluxo, tá? Vou poder continuar o meu fluxo. Se não, olha só, eu vou voltar a escolher um filme. Vou voltar a escolher um filme. Então, olha lá. Como é que eu faço aqui, minha gente? Como é que eu faço aqui? Vamos começar pelo sim, tá? Pelo sim. Com escolher se sim, ou seja, se ele confirmou o filme, né? E confirmou a sessão, agora eu vou vir para forma de pagamento, tá? Então, vou clicar aqui na atividade, e vou então fazer uma nova forma de pagamento. Tá? Então aqui, ó, eu vou pedir para o cliente, né? E eu vou informar no sistema, né? Vou informar para o sistema, né? Escolher
a forma de pagamento, tá? Então, isso, minha gente, tá? Isso, eu cliquei aqui fora, tá? Se for sim. Então, para eu identificar que isso é sim, quando eu clico aqui, quando eu clico aqui dou um duplo clique no fluxo, abre o cursor. Se você não conseguir, o que você pode fazer? Você clica com o botão direito e vem em editar texto, F2, como a gente viu lá no comecinho, tá legal? Então, ou você dá um duplo clique, ele já vai abrir ali, ou botão direito, F2, ou F2 ainda, tecla de função F2. Então, isso aqui quando é que acontece? Quando sim. Tá legal? Ó, se esse sim ficou muito aqui, ó, você também pode clicar e pode arrastar um pouquinho isso para cá, ó. Então, confirmado, aqui eu posso até fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique e vou colocar uma interrogação. Tá? Posso fazer isso. Vou aumentar aqui um pouquinho a caixinha. Confirmado? Sim. Tá. E se não? Se não, eu vou voltar a escolher o filme e vou fazer esse looping aqui. Como é que eu faço para fazer isso? Olha só que interessante. Gente, presta atenção agora que esse aqui é o pulo do gato. Quando eu clico no Gateway, ele volta a aparecer os principais elementos da BPMN. Tá vendo? Concorda que se ele der um não, vai voltar para escolher um filme? Que por sua vez é uma task. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar sobre a task e vou arrastar, vou arrastar, vou arrastar até em cima desta aqui. Quando eu estiver bem em cima, tá vendo que ele vai selecionar aquela? E quando eu solto, como num passe de mágica, tcharam! Entenderam? Ó, vou desfazer, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Vamos lá de novo. Clico no Gateway, aparecem os principais elementos. Clico na task, porque senão eu vou voltar a escolher um filme. Escolher o filme era uma task. Então, clico na task e venho arrastando com ela. Posso arrastar, 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 arrastar. Quando selecionou lá embaixo, tá vendo? Olha só, solto. Opa, fiz errado. Espera aí, Ctrl Z. Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu desfazer aqui. Espera aí, para selecionar e delete eu apago, tá? Desculpa. Então, ó, task, fui fazer de novo e fiz besteira, né, gente? Desculpa aí. Bem em cima e solto. Pronto, agora sim, agora sim. Se você achou que esse fluxo está muito baixo, você pode selecioná-lo e você pode clicar aqui nesse meinho e arrastar para cima. Ó, fica mais longe. Se você der um duplo clique no fluxo, ele vai abrir para você escrever. Você pode colocar ali não, tá? Se você achou que esse não está aqui meio separado, ó, eu posso clicar aqui e arrastar para cá. Então, confirmando? Se sim, escolhe a forma de pagamento. Se não, volta a escolher o filme. E aqui fica, enquanto não, vai ficar nesse loop. Facinho, né, gente? Gostoso, gostoso. Quando você começa a fazer isso aqui, você não quer parar mais. Olha lá. Então, agora, eu já tinha dado né, uma dicasinha, né? Já tinha dado spoiler, como vocês dizem, né? Escolher a forma de pagamento. Então, vamos supor que a forma de pagamento possa ser de 3 formas diferentes. Cartão de crédito, dinheiro ou cartão de débito. Tá? Aqui vai ser cartão de débito, boleto não se usa no banco. Tá? Ó, eu arrastei um pouquinho para cá e o fluxo não vai para cá. Ó, se você achar que está muito pequeno, posso clicar aqui na piscina e posso arrastar mais para cá. Né? E eu vou aumentando a piscina conforme eu vou. Então, olha lá. Então, aqui uma coisinha, gente. Atividade, esqueci de escolher o tipo, né? Ó, você vai escolher, você vai informar no sistema, tá? Então, aqui, ou melhor, aqui você pode pedir, né? Você pode perguntar para o cliente qual a forma de pagamento que você deseja. Qual a forma de pagamento? Então, se você está perguntando, então eu vou colocar como uma tarefa manual. Você está perguntando, ó, qual a forma de pagamento? E aí o cara vai te dizer, ó, eu vou pagar com dinheiro, eu vou pagar com cartão, eu vou pagar com débito. Tudo bem? Se vai poder se eu vou ter 3 fluxos, se eu vou ter 3 opções, então aqui mais uma vez, olha lá, clico na task, ó, vai aparecer ali os principais elementos, mais uma vez, eu vou ramificar, né, e vou fazer um gateway exclusivo. Por que gateway exclusivo? Se você não está lembrando, é porque aqui eu vou ter 3 opções. Ou vai ser débito, ou vai ser crédito, ou vai ser dinheiro. Tudo bem? Como vai ser ou,
quando a gente tem ou, várias opções no ou, eu uso o exclusivo. E ele vem sem o xizinho, para você colocar o xizinho, botão direito e exibir marcador. Tudo bem? Então agora eu vou ramificar aqui para 3 opções, tá? Dinheiro, cartão de crédito ou débito. Então olha lá. Então aqui eu vou usar dinheiro, ó, então usei a task e arrastei até aqui, ó, já veio bonitinho. Clico novamente no gateway, mais ou menos uma vez a task e vou, ó, como eu sou um cara perfeccionista, na mesma direção. Olha lá que bonitinho, ele já acertou aqui em cima. Ah, que beleza. Então, desculpa, já devia ter colocado, né, gente? Ó, duplo clique. Então aqui vai ser dinheiro, pode ser dinheiro, tá? Vai ser uma tarefa, então, do tipo, estou informando no sistema, então vai ser uma tarefa de usuário, eu estou informando, ó, ele vai pagar com dinheiro. Aqui, desculpa, já podia ter feito uma vez, olha, duplo clique aqui, ou F2, para editar, olha só, selecionar aqui, então aqui vai ser com, por exemplo, cartão de crédito, olha lá, cartão de crédito, desculpa, olha só, também vai ser uma tarefa que vai ser um tipo de tarefa que você vai informar no sistema, então também vou utilizar a tarefa de usuário, e de novo, olha só, clico no gateway, seleciono a task, e ó, bem aqui na direção, como a gente é caprichoso, olha lá, ele já fez o fluxo automaticamente, e é legal a gente já fazer de uma vez, né? Porque já aparece selecionado, fica mais fácil do que você ter que voltar e editar, né? Mais fácil. Então aqui vai ser com cartão de débito. Cartão de débito. Opa, débito. Tá? Então, ó, clico com o botão direito, tipo da tarefa. Olha só, então vai ser de usuário. Tá legal? Não é obrigado você fazer todo tipo de tarefa. Mas já que a gente está aprendendo, vamos aprender do jeitinho mais bonitinho, tá bom? E, já que nós estamos aprendendo, vamos documentar o máximo. Então, olha lá. Então, aqui você perguntou para ele escolher o dinheiro. Então, se for dinheiro, ó, posso dar um duplo clique. Dinheiro. Dinheiro. Não precisava, mas só para a gente treinar isso aqui, tá, gente? Então, ó, dinheiro. Dou um duplo clique aqui, ó, no fluxo, para documentar bem. Crédito. Opa. Crédito. Tá? Opa, ficou aqui no meio, ó. Também posso clicar, arrastar, posso colocar ali junto com, opa. Crédito, tá? Dou um duplo clique aqui e aqui vai ser débito. É obrigado? Não, mas só para a gente ficar bonitinho. Tudo bem? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma das três, e que se eu fiz o gateway para ramificar, agora eu tenho que fazer outro gateway para unificar. Então, eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Ó, faço um gateway, agora com o objetivo de unificar. Tudo bem? Olha só. Então, aqui eu também posso clicar aqui, ó, gateway, e arrasto até em cima desse. Entenderam? Ó, mais uma chance. Clico aqui, escolho o gateway e arrasto até em cima desse. Que beleza, aqui ficou meio estranhozinho, ó. Posso clicar aqui. Eu posso também clicar aqui, quer ver? Ó. Nem sempre ele funciona tão bem, tá? Se você quiser, a gente pode até apagar e fazer de novo. Nem sempre, mas você pode, então... Isso, agora ficou. Então, eu cliquei aqui na bolinha vermelha e arrastei até aqui o que é o final. Tudo bem? Então, aqui, mais uma vez, botão direito, tipo de gateway. Então, desculpa, exibir o marcador, que é o padrão, que é o gateway exclusivo. Tá bom? Então, olha só. Tudo bem com gateway? Tudo bem com gateway? Então, olha lá. Então, estamos chegando quase nos finalmente. Então, já que a gente está chegando quase nos finalmente, eu só gostaria, então, de voltar lá no meu PowerPoint e falar mais um pouquinho de gateway para vocês. A gente vai voltar a falar de outros gateways nas próximas aulas. Mas olha só, o gateway exclusivo, então, é o OU. Existe o tipo do gateway paralelo. O tipo do gateway paralelo
é o gateway quando a gente utiliza semanticamente o e. Eu vou fazer isso e aquilo ao mesmo tempo. Então, olha só. Então, representa uma divisão do fluxo quando eu faço duas atividades, duas tarefas paralelamente. Olha lá, paralelamente. É o e, tá? Então, aqui no exemplo, ó, vou definir um artigo para escrever uma monografia, tá legal? Então, eu posso começar a escrever o artigo e, paralelamente, ao mesmo tempo, eu vou selecionar imagens e tratar essas imagens, tá? Então, ó, é o paralelo. Quando eu faço duas coisas, quando eu paro um pouquinho, eu faço uma, quando eu paro um pouquinho, eu faço outra. Paralelamente, eu vou fazendo os dois. As meninas entendem muito bem o que é isso, nós homens não. Olha só, então é o gateway paralelo, tá legal? Na semana que vem, a gente vai dar um exemplo deles, tá? Na aula de hoje, a gente só vai usar o exclusivo, tudo bem? Não fiquem tristes, tá? Então, mas de um jeito ou de outro, lembra sempre, o gateway ele serve para ramificar o processo e também serve para unificar. Se eu ramifiquei aqui, tem que unificar aqui. Tranquilos? Mais outro gateway é o inclusivo. O inclusivo, ele é utilizado quando é e ou. Parece complicado, né? Mas não é muito não. Olha só. Então é o seguinte, eu vou identificar uma situação necessária, tá? Uma documentação, desculpa, vou identificar uma documentação necessária. O sujeito vai poder apresentar uma negativa civil e ou uma negativa criminal e ou uma negativa de débitos. Ou seja, tem que apresentar uma das três, as duas ou as três. Tá? O que não pode é não apresentar nenhuma delas. Tá legal? Então, quando eu tiver o tipo e ou, e isso aqui, meus queridos, isso aqui, minhas queridas, quem vai definir são vocês. Tá legal? O fato é que com os gateways a gente consegue definir algo muito mais assim complexo, de uma maneira muito mais fácil do que com os losangos lá no fluxograma. Tá legal? Tudo bem até aqui? Então, olha só, mais para frente, na aula da semana que vem, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês de gateway inclusivo. Tá legal? Tranquilos? Vou voltar lá para o meu BPMN, que já estamos quase no final. Olha lá, já estamos quase no final. Então, voltando aqui, só recapitulando. Então, a gente recebia o cliente. Aí o cliente dizia qual era o filme que ele queria. Então você ia lá no sistema, escolhia o filme no seu sistema. Você está vendendo ingresso de cinema para o cliente, tá? Aí ele vai escolher a sessão, tá legal? Então você informa a sessão, tudo bem? Confirma, é isso que o senhor quer, seu cliente? Se sim, você vai escolher a forma de pagamento. Se não, volta a escolher o filme, tudo bem? Se vai escolher a forma de pagamento, ó, o processo está aqui na escolha da forma de pagamento, é uma task. Então, vai poder ter aqui no caso, no meu exemplo, olha só, no meu exemplo, eu dei 3 opções de pagamento, que são as opções, acho que mais usuais. Dinheiro, crédito ou débito, tá? Então, aqui eu ramifiquei em 3 opções. Aqui era só uma, aqui foram 3. Se dinheiro, recebe o dinheiro, informa no sistema que foi pago com dinheiro. Se foi crédito, informa no sistema que foi cartão de crédito. E se foi débito, informa no sistema que foi cartão de débito. Se ramificou, tem que unificar. Tudo bem? Tranquilos? Então estamos chegando quase no finalmente. Nesse ponto, o cliente já pagou. Já pagou. E o que você vai fazer? Você vai emitir o bilhete. Você vai emitir o ingresso, desculpa, o ingresso. Então, olha lá. Depois que eu unifiquei, não esquece, aqui não podia vir uma task, tem que vir um gateway para unificar. Seleciono esse gateway e olha só. E venho aqui e faço mais uma task, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho minha piscina. Olha lá, aumentei a piscina. Posso clicar aqui na task um pouquinho mais para cá. Olha lá. Então, essa task, o que vai ser? Vai ser, então, a emissão do ingresso. Olha lá. Emitir o ingresso do cinema. Opa, desculpa aí. Ó, emitir o ingresso do cinema. Que beleza! Parece tão simples, né? A gente perdeu uma aula para fazer isso aqui, né? Vamos ver se o pessoal já está esperto, já está inteligente. Tipo de tarefa, botão direito, tipo de tarefa. E aí? Usuário, serviço, script. Olha lá, o que vocês acham? Eu vou escolher serviço, porque quem emite não é você, quem emite é o computador. É o computadorzinho lá com a impressora térmica
que vai emitir o ingresso. Então, aqui só para dar um exemplo, né? Olha lá, emitir o ingresso do cinema vai ser uma tarefa vai ser uma task do tipo, olha só, do tipo qualquer meu, eu vou colocar nenhum novamente, botão direito, vai ser do tipo serviço-tarefa, tá? Serviço-tarefa, tudo bem? Então, olha lá. Gente, terminou o processo. Terminou? Não. Você emitiu, entregou para o cinema, olha lá. Então, aí, olha só, do mesmo jeito que tem o receber o cliente, tem o evento, que foi um evento de início, vai ter um evento de término. Evento de término. Olha só, vou até aumentar mais um pouquinho aqui a piscina. A piscina você vai aumentando conforme vai necessitando, tá, gente? Então, olha lá. Vou voltar mais um pouquinho para o meu PowerPoint. Olha só, então falamos sobre os 3 tipos de gateway. Exclusivo, olha só, exclusivo, paralelo e inclusivo. Olha só, então, subprocesso. Eu vou falar na próxima aula, então depois eu repito esse slide. Olha só, e vamos já para o evento de fim. Evento de fim, olha só. O evento de fim eu também tenho vários tipos de evento, tá? São obrigatórios, tá legal? São obrigatórios. Eu não posso terminar o meu fluxograma sem o evento de fim, tá legal? Então, olha lá, quais são os tipos? O evento de fim pode ser um término com base em uma mensagem, tá? Qualquer tipo de mensagem. E-mail, carta, fax, né? Messenger, WhatsApp, tá? Término com base em cancelamento. Por exemplo, vamos supor que se eu tivesse uma opção em que o cliente desistia, né, de tudo. Sei lá, mais ou menos no meio ali, quando eu perguntava, você confirma lá a sessão e o filme? Não, não confirmo. Então poderia terminar com base no cancelamento, ou seja, você não efetuou a venda. Término com base em compensação. Olha lá, indica que uma ação compensatória é requerida, ou seja, vai ter mais um outro evento intermediário, tá? Ou seja, vai ter mais alguma coisa, não termina bem ali. Você vai startar um outro processo, né? E término com base em exceção ou erro. Isso aqui é mais para sistema, ou seja, quando o término está acabando ali, não porque seria o fim comum, o fim normal, mas seria um fim assim, com base em algum erro. E quando não é nada disso? Quando não é nada disso, você só termina, né, com um ciclozinho, e agora aqui é vermelho, tá? Desculpa, aqui está tudo preto, mas aqui é vermelho, tá bom? Então, olha só, antes de eu terminar, então olha só, vamos voltar lá para o Visage mais uma vez. Então, olha lá, seleciona essa task, olha só. Então, aqui, ó, evento de fim, tá aqui. Olha, clico nele e arrasto até aqui, olha só. Então, aqui, ó, vai ser, eu posso digitar, olha aqui, olha que bonito, boa sessão. Que bonito, olha só, tem uma boa sessão. Tranquilos? Fácil? Simples? Muito bom, né? Gostoso, fácil de compreender, bacana, visual, permite que qualquer pessoa que não tenha muita experiência consiga entender, diminui o número de elementos, documenta muito bem, não é obrigatório escolher todos os tipos, mas é importante, né? Só o gateway que é mais obrigatório, tá, gente? Mas olha só, é importante, documenta muito bem e atenção, qual é o máximo aqui de fazer isso aqui no sistema? É que você pode validar. Olha lá aqui em cima. Agora é a hora da verdade. A hora da verdade. Quando você valida, ele vai validar se existem erros. Não no processo. Ele não tem uma inteligência, né, para avaliar se tem erros no processo. Mas ele vai avaliar se tem erros no diagrama. Por exemplo, algum fluxo que não está colando na atividade ou no gateway, algum gateway que está saindo e não está unificando, tá legal? Então, erros que que fazem com que o seu fluxograma, com que o seu BPD, seu diagrama, não esteja coerente com as regras da BPMN, olha lá, ele vai dar um erro. Então vamos lá, atenção, estamos chegando finalmente na nossa aula. Então, para verificar se tudo está certo, todo mundo cruza os dedos, se puder cruzar os dedos das duas mãos,
Clique em validar e atenção, o diagrama foi validado sem erros, advertências ou sugestões. Sensacional! Nesse momento, alguns de vocês devem estar desesperados, mas olha lá, se teve algum erro, ele até avisa o erro, você pode dar um duplo clique no erro e você vai lá direto. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, se eu pegar esse fluxo aqui, essa sequência de fluxo, clicar em arrastar para cá, ó. Não está colando, tá vendo? Tá? Porque o fluxo também, ó, ele começa com a bolinha verde e termina com a bolinha vermelha, igualzinho o evento de início e o evento de término. Bonito, né? Então, olha só, eu cliquei aqui na bolinha verde e desloquei ele, descolei ele da atividade. Olha lá, a hora que eu venho validar, opa, foram encontradas mensagens, né? Foram encontradas mensagens de erros, tem alguma coisa errada, que não está colando, olha só. Então, ok. Ele mostra a transição não está conectada. Qual transição? Só dá um duplo clique aqui que ele vai para lá. Ó. Já está selecionado. Tá vendo? Então, olha lá. Opa, deixa eu vir para cá. Ó. Então, aí, o que eu faço? Eu clico aqui e conecto aqui. Tá? Se você achou que está muito pertinho, posso vir aqui no meio, clico, arrasto para cima. E olha só, aqui eu posso fechar e posso validar de novo. Olha lá, agora está sem erros. Que sensacional, hein? Aposto que vocês estão adorando isso aqui. Aposto que vocês estão adorando. Ó, não deixa de salvar. Ó, arquivo, salvar como. Olha só, eu vou salvar. Não vou salvar não vou salvar na nuvem. Ó, vou salvar. Olha só, eu vou salvar. Ó, se você foi muito rápido, desculpa, arquivo, salvar como. Venho em grupo e venho salvar. Aí eu estou ali na minha pastinha, olha, BPM. BPM é a extensão, tá? Novo modelo não, vou colocar venda de ingressos 2020. Ei, que beleza! Salvar. Que maravilha, tá salvo. Olha só, nível Word, gente, nível Paint. Olha só. Então aqui eu tenho opções de imprimir, publicar na internet, tenho mais opções. Olha só. Quando eu clico aqui eu volto. Muito fácil, né? Muito fácil. Na semana que vem, nós iremos fazer um BPD, um diagrama da BPN. Olha lá, um diagrama da BPN, a Business Process Model Notation. Olha lá, com três raias. Hoje só foi uma raia, tá? Então, nós vamos fazer com 3 raias. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Este foi o professor Wagner Tufano e mais uma aula do curso de gestão, de fundamentos da gestão por processos. E até a semana que vem. Um abraço a todos, um abraço a todas!